Eles roubaram o rei. Aí o rei aqui, ó, tá fazendo papel de ridículo, ó. Tá vendo aqui, ó? O sunguinho do rei, ó. A bolinha do rei. Ele de barriga de fora, com a coroa todo satisfeito, achando que está bem vestido, mas não estava. Aqui, ó. E como que começou essa história, ó? Vamos aqui na outra página. 95. Um conto, um tipo de texto que quando fala que é um conto, ele começa como? Ele começa... Era uma vez. Era uma vez. Já teve algum filme que vocês assistiram que começa com essa palavra? Era uma vez, aí começa... Sim. Quem se lembra de algum aí? Ninguém se lembra de filme nenhum? Eu não. Ó, Também não. Frozen começa. Era do Gelo. Deixa eu ver quem é a outra. Aquela... Rapunzel. Rapunzel. Aquela menina também... Branca de Neve. Isso. E assim vai. Todos eles começam. Era uma vez Aurora. essa história. Aurora. Aí o que acontece, ó? Por exemplo, na cena aqui, ó, tá pedindo pra gente localizar 3 itens. 3 itens. Esses 3 itens podem ser roupas e pode ser acessórios do rei espalhado pelo quarto. Vamos aqui, ó, ver. O que que tem? Luva. Luva. Luva, mas o quê? Luva já foi um, faltam 2. Sapato. Sapato. E blusa. E blusa. 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 Ah, todo mundo achou os 3 itens? Sim. Achei. Achei. Vamos lá. Quem escreveu agora esse conto foi Cristina Porto. Quando a gente escreve alguma coisa, a gente escreve para alguém ler, não é isso? Sim. Sim. E, por exemplo, e um diário? Alguém aí tem diário? Que escreve as coisas, que gostaria de falar e não fala? Não. Não. São um pouquinho pequenos ainda, mas normalmente adolescente, ou até quando começar o 5º ano. Tem alguns que ao invés de escrever, ou para não esquecer, fez uma viagem muito legal, encontrou um amigo ou um parente que muito tempo não via, vai lá no caderninho e anota, para não esquecer o dia, Ô, tia. o que foi. Tia, tá me escutando? Oi? Tá me escutando? Tô te escutando. Você tá me escutando? Tô, tia. Eu não tenho na outra O som página. tá muito ruim hoje ou tá gritado? Não, o meu tá bom. Dá pra ouvir, sim. Tá bom também, Maísa? Maísa tá com a mão no ouvido, tá muito alto? Aí o que acontece? Tá ouvindo, Gabriele? Aí o que acontece? Quando a gente escreve uma coisa que alguém vai ler, você tem que escrever de forma que a pessoa vai entender o que você está querendo, não é isso? É. Então, o que que acontece? Antes da gente ler propriamente, recordar o que já foi, que a gente já viu, a gente tem que entender um pouquinho de quem está escrevendo. Por exemplo, essa autora, Cristina Porto, ela começou muito cedo a escrever. Ela tem muitos livros infantis e ela gosta muito da natureza. Ela não gosta da vida agitada da cidade. Então, ela sempre escreve Mais sobre... mesmo, 1980. Isso. Ah, isso aqui, assim, é importante? É importante de que forma? Sempre bom é a gente aprender, a gente ter noção do que a gente está lendo, a gente saber que tipo de pensamento a pessoa tem. Por exemplo, tem criança que gosta do azul, tem criança que gosta da cor vermelha, tem criança que gosta da cor amarela, tem criança que é muito agitada, tem criança que gosta de ficar quietinha, tem criança que gosta de doce, tem criança que não gosta de doce. Por quê? Você, quando chega perto da pessoa, você já sabe o jeito que a pessoa é. Não é isso? Por exemplo, você não pode chegar brincando, falando,
agitada, perde uma pessoa que é quietinha, porque isso vai incomodar a pessoa, certo? Assim também são os autores. Cada autor ele tem um estilo de escrever, ele tem um estilo de mandar o recado, aquilo que a gente quer. Por exemplo, se eu ficasse aqui só batendo boca, vocês iam entender o que eu estou falando para vocês? Não. Não, se tivesse sem som o meu aparelho aqui, vocês iriam me escutar? Não. Não, porque a gente tem que ter o cuidado, porque se a gente quer transmitir uma mensagem, a gente tem que ser de forma bem clara para que a pessoa entenda o que a gente está querendo falar. Então, por isso que é bom a gente entender um pouquinho da vida do autor. Né? Por exemplo, essa moça aqui, ela gosta já da vida de tranquilidade do campo, ela gosta muito de pássaros, então ela escreve assim coisas com detalhe. Você tem que imaginar, tipo assim, como se ela estivesse naquele lugar. Por isso que a gente também tem vários livros para ler, tem muitos textos para ler, para a gente ir entendendo um pouquinho de cada um. Bom, o que acontece? Fala, Rafael. Esse texto... Oi, fala. Tá cortando o áudio. Não tô conseguindo ouvir quase nada. Tá cortando aí para todo mundo, gente? Pra mim, não. Pra mim também não. Pra mim também não. Oi. O pássaro, ele tem 26 centímetros. Tá dizendo aí, ó. Isso mesmo. Aí, voltando aqui, o assunto que ela falou nessa página, o primeiro conto que ela retratou, quais são os personagens? É Branca de Neve, é Cinderela, é um rei, é um animalzinho? E começa com ela uma vez? O textozinho, o conto que ela vai contar. Quem é o personagem? O rei. Desse aqui, não. Ela começou só mostrando a figura. O livro, quem fez, mostrou só a figura da história do rei. Sabe do campo. E a minhoca. Sabe do campo. Ó, são 2 sabiás do campo e uma minhoca. Sabe do campo e uma minhoca. Então, já tem que ter em mente, ó, os personagens de um conto é sobre quem vai ser falado a história. A história é sobre quem? Sobre 2 sabiás do campo e uma minhoca. Por exemplo, todos vocês conhecem a historinha da Branca de Neve e os 7 Anões? Sim! Por exemplo, o personagem da história é quem? É a bruxa, é a maçã, é o cavalheiro, é quem? A Branca de Neve, ela é a personagem principal. Por exemplo, na historinha de Rapunzel, quem que é a personagem principal? A Rapunzel. Isso. Na Frozen, por exemplo. Frozen. As 2 irmãs, não é isso? Então, a gente o primeiro passo é quando a gente for olhar, ler algum texto, a gente reconhecer quem é o personagem principal. Essa história tá sendo contada sobre quem? Certo? Aí a gente já vai começar a ampliar, aumentar a nossa condição de leitores. Ô tia, tem outra palavra, tem outro filme que começa com Era Uma Vez. Qual? O Mundo de Gelo e Fogo. Isso mesmo. Alguém lembrou de mais algum? Alguém lembrou de mais algum conto? Eu não. Então tá bom, vamos dar continuidade aqui. Esse sabiá do campo é uma ave que tem como características fortes a presença de uma faixa escura na cabeça e uma cauda comprida. Oi. Eu lembrei um. Fala. Da história dessa vez. Ô, tia. Oi. Eu lembrei um da história do Era Uma Vez. Pode falar qual é. Ô, tia, eu não sei o nome, mas eu posso te mandar lá no WhatsApp lá pra você. Lá no grupo não, mas vou mandar pra você lá. Eu não sei o nome, mas eu não sei o nome, mas eu sei o vídeo. Você sabe a figura. Mando pra você lá. Uhum. Depois você manda, então. Aí o que acontece? Tá muito alto, Maísa? Ou tá baixo demais? Tá bom. Tá alto ou tá baixo? Pra mim tá bom.
Tá alto ou tá baixo? Maísa, está alto ou tá baixo o som? Tá bom? Ah, porque o rapaz falou que não pode ficar gritado, é por isso que eu tô perguntando. Aí o que acontece? Esse animalzinho, ó, ele levanta quando está caminhando no chão. Ele é muito famoso por seu canto e imita canto de outras aves. Então aqui algum detalhe sobre o animalzinho assim, de verdade, porque conta é uma história de verdade. Sim. Oi, Sara. Gente, eu perguntei, conta é uma história de verdade? Não. Não, por isso que começa Era Uma Vez. Por exemplo, alguém já viu algum pedacinho de jornal que passa na televisão? Alguém já viu algum pedacinho do jornal? Sim. Alguém já viu alguma vez reportagem, né? Vocês já ouviram falar em alguma reportagem que começa, ó, era uma vez, lá na cidade de Campos, faltou luz. Alguém já ouviu assim uma reportagem? Não. Eu não. Porque era uma vez, quando é uma coisa. Ou quando fala assim, num tempo muito distante. Porque é uma coisa de verdade. Então, quando é um conto, ele fala de forma bem assim, para você já ir trabalhando a sua imaginação. Aqui, ó, a tia não vai se delongar muito mais em relação ao texto, né? Que já tem o videozinho, a tia lendo para vocês. Todo mundo assistiu? Sim. Todo mundo assistiu, né? Aí outra coisa também que eu senti assim um pouco de falta foi em relação a essa palavrinha aqui no final. Ó, todo mundo tá vendo? Qual? Viviam as turras e rasante. Esse pedacinho se refere a quê? Se refere ao que a tia colocou lá no cronograma, que é sinônimos. Isso aqui, ó, é o que está escrito no texto e o significado, que é, no caso, sinônimo. Por exemplo, a pessoa, quando falar viviam as turras, é o mesmo que a pessoa dizer que viviam brigando. Ô, tia. Oi. Já mais um já tá feito. Sim, meu filho, a tia só está recordando porque o que a tia falou. Essa semana a tia parou para ver com vocês diretamente o que vocês realmente entenderam e o que vocês não entenderam. Por isso que a tia até falou que não colocou o cronograma ainda lá no site, né? Ah, O entendi. que acontece, ó? Se a tia perguntasse assim, qual o sinônimo da expressão viviam as turras? O sinônimo seria o quê? Seria o significado dessa expressão. Neste caso aqui no texto, ó, viviam as turras, quer dizer, viviam brigando. Viviam brigando. Rasante quer dizer o quê? Voam muito perto do chão? Voo muito perto do chão. Olha só no contexto que está escrito isso, ó. E outra coisa, todo mundo achou aí o trecho? Sim. Ótimo. Sim. Aí o que acontece? Tem outra coisinha também que a tia vai mostrar a vocês. É o quê? É aqui, ó. Por exemplo, nessa primeira frase aqui, ó. Nesse primeiro trecho, eram dois passarinhos, dois sabiás do campo, da mesma família que viviam as turras. Então quer dizer que eles viviam como? Brigando. O que um queria, o outro também resolvia querer. E se um resolvia dar um passeio, o outro ia atrás. Era um grude. Esse sinalzinho aqui, ó, depois da palavra grude é o quê? Qual o nomezinho disso daí? Tá cortando aí. Qual o nome desse sinalzinho depois da palavra grude? Ponto final. Ponto final. Esse ponto final quer dizer que essa frase era um grude. Essa frase é o quê? Uma pergunta?
Não. Tá mostrando assim, nossa, uma felicidade, um espanto. Uma felicidade. Felicidade? O ponto final, ele indica o quê? Já acabou uma frase. Isso, ele dá apenas uma afirmação. Uma afirmação positiva ou uma afirmação negativa. Por exemplo, se tivesse escrito não era um grude, deixaria de ser ponto final? Não. Só que seria o quê? Também uma coisa que você está afirmando, só que você está afirmando de forma negativa. Outro trechozinho aqui, ó. Ô tia, qual a página? Página 75. Aqui, ó, uma frasezinha aqui também, ó. Frutas. Vou procurar alguma árvore que esteja carregadinha. Caqui, mamão, figo, amora. Essa frasezinha aqui, ó. Frutas. Que sinalzinho é esse que está depois da palavra frutas? Exclamação. Isso, de exclamação. Quando eu uso o sinal de exclamação, eu quero demonstrar o quê? Algum sentimento. E será que sentimento é esse que ele mostrou aqui? Foi de medo? Foi de espanto, de felicidade? Felicidade. Esse aqui, ó. Eu também. Ô tia. Procurar alguma árvore que esteja carregadinha. Felicidade. Contentamento. Tá mostrando uma expressão que ele tá bem, tá feliz. E aqui, ó. Nada disso. Também tem o quê? Que ponto é esse aqui? Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. E quando ele fala assim, ó, nada disso, ele também tá mostrando felicidade? Não. Tá mostrando o quê? Bravo. Então, o ponto de exclamação é para demonstrar sentimentos, sejam bons ou sejam ruins, tá bom? A gente só tá conversando assim para vocês não acharem que ponto de exclamação é só para frase bonita, não é só para frase bonita, não. Para demonstrar sentimento, se usa ponto de exclamação. Outro pontinho também, vamos ver aqui, ó. Vamos procurar aí, vou dar 10 segundinhos. Quem acha o trechinho com ponto de interrogação? Fazer uma pergunta. 10 segundos, hein? Eu achei. Então pode ler. Zap Zup. Não, Zap Zup é ponto de interrogação, não. Olha bem, que pontinho é esse? Achei, tia. O que aconteceu? Achei. Isso, alguém já leu ali, ó. Aconteceu. Isso mesmo, parabéns. Isso aqui está demonstrando, tá? A gente está sentindo, a pessoa quis expressar o que quando escreveu com esse ponto de interrogação? Ela quis dar uma afirmação? Não. Ela quis demonstrar um espanto? Não. Ela quis fazer o que, minha gente? Uma pergunta. Isso, parabéns, segundo ano. Ela quis fazer uma pergunta. Então, ponto de exclamação é para fazer perguntas. Certo? Então, na frase, se você quer fazer uma frase, somente informar alguma coisa a alguém, você usa que tipo de ponto? Vou repetir de novo. Interrogação. Calma um pouquinho. A tia vai falar bem devagar. Ó, se eu quero fazer uma frase e eu quero transmitir a informação apenas, eu não quero, só quero informar a pessoa de uma coisa, eu uso que tipo de ponto? Final, de exclamação ou de interrogação? Interrogação. Eu sinto em dizer, se fosse loteria, todo mundo teria perdido o prêmio. Para eu dar uma informação apenas, eu uso ponto final. Não. Agora, se eu quiser fazer uma pergunta, qual é o ponto que eu uso?
Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. E se eu quero demonstrar algum sentimento, bom ou ruim, eu uso qual sinal? Exclamação. Isso, exclamação. Vamos deixar isso bem claro, que eu achei que ficou meio duvidoso. Outra coisa, ó, o final da história, tinha tá na outra página, todo mundo achou a outra página? Sim, eu achei. Achei. O que acontece aí? Você lê um conto. Tá acima. A tia já explicou a vocês que seria um conto. Contos, mas é bom a gente ler novamente. Contos são narrativas curtas e com poucos personagens. Geralmente iniciam apresentando o ambiente e os personagens. Por exemplo, essa história que a gente acabou de recordar um pouquinho, da minhoca e os dois passarinhos, qual o ambiente que acontece essa história? Que ambiente é da história? Fala de novo, eu não ouvi. Qual é o ambiente que acontece a história da minhoca e os dois passarinhos? Da floresta. E qual é a situação? Qual é o problema que está acontecendo entre eles? Brigando Por causa de quê? Comida, eles estão atrás de comida. Aí eles brigam porque tem muita comida? Não. Qual a comida preferida deles? Vem, Samuel, você tá aqui, ó. Qual a comida preferida deles? Minhoca. A minhoca. Bora que o Isaac aqui dentro também, isso daí depois. Essa frase aqui, da número 3. Abaixa o microfone, tá ligado. A frase número 3. Que tipo de frase é esse aqui? Os passarinhos é a minhoca. Não, olha só, nessa página que está na tela. Dois sabiás do campo e a minhoca. Não, a tia quer saber primeiro essa frase aqui, ó. Que tipo de frase é essa? Frase... Quem são os personagens do campo? Isso. Essa frase, ela é o quê? Afirmativa, exclamativa? Pergunta. Isso, é uma pergunta. Eu poderia ler assim, ó. Quem são os personagens do campo? Não. Eu posso ler assim. Quem são os personagens do campo? Seria uma pergunta? Também não. Agora, se eu perguntasse assim, ó. Quem são os personagens do conto? Sim. A forma como a gente também coloca a nossa voz interfere naquilo que a gente quer dizer, correto? Então, o sinalzinho que está aqui no final, ele diz como que a gente tem que ler. Tudo bem? Vamos lá. E quem conta a história, ela é chamada de quê? A pessoa que conta a história no conto. Narrador. Ela é chamada de narrador. Então, ó, no conto que a gente acabou de recordar um pouquinho, os passarinhos e a minhoca. O narrador, ele participa ou ele só observou a história? Ele só observou. Ele só observou. E como que a gente sabe que ele só observou, não era também fazendo parte da história? Como que a gente sabe disso? Vamos lá. Bora lá. Ô tia, você botou pra... Você passou Só pra para vocês verem o texto, para recordar. Aqui, ó, logo no início, ó, eram dois passarinhos, dois sabiás do campo, da mesma família, que viviam as turras. O que um queria, o outro também resolvia querer. Pois bem, em uma manhã ensolarada e fria, os dois, famintos, saíram para procurar comida. Se o narrador estivesse dentro da história também, ele falaria dessa forma? Todo mundo já fez?
Todo mundo é bem? Ele fala ali, como é que ele fala aqui também? Comeram, depois bateram asas. Quando você come alguma coisa, sua mãe pergunta assim, você já lanchou? Você fala como? Sim. Eu já comi. Você fala assim, já comeu? Alguém fala isso? Não, você fala o quê? Eu já comi. Agora, como você fala assim, e seu irmão já comeu? Você fala, ele comeu. Ou seus primos comeram? Eles comeram. Ou seja, você está falando sobre eles, e não sobre você. Então, esse é um dos trechos que dá para perceber que o narrador não participa da história, ele só conta. Depois, outro trechinho aqui muito interessante também, quando fala assim, ó, já imaginando como despistar o outro, um deles disse, frutas, vou procurar alguma árvore que esteja carregadinha, caqui, mamão, figo, amora. Ele realmente queria procurar frutas? O passarinho realmente queria procurar frutas? Sim. Queria? Não. Ele queria fazer o quê? Enquanto outro passarinho fosse comer frutas, ele ia comer quem? Minhoca. A minhoca. Então aqui, ó, ele usou aqui tá mostrando que ele foi desonesto. Ele não estava falando a verdade. Então, qual era a real intenção do passarinho? Ao dizer que iria procurar minhoca de frutas. Era enganar o outro para ele comer sozinho a minhoca. Teve um trechinho que eu também ia fazer isso. O objetivo da história eu achei também que ficou meio... Então, vamos ler e entender o que o personagem está querendo. Ó, aqui nesse trecho, por exemplo, ó. Enquanto isso, em terra firme, uma minhoca resolveu sair para ver como estava o céu. Ela adorava olhar para o céu. Bom, isso na realidade acontece? Não. A minhoca que ele é assim, boca, olhos, sorridente, conversa. Na realidade, ele é como? É essa aqui, ó. Só fica na terra. Ela só fica dentro da terra. E ela precisa subir na superfície para respirar? Não, ela respira pela pelezinha dela também. Que depois, em ciência, a gente vai ver a importância da minhoca para o solo. Né? Porque é nojenta. Oi? É nojenta. Mas sabia que sem minhoca o mundo acabaria? Porque ela que afofa a terra. Para vocês verem como Deus é perfeito. Fez uma coisinha tão pequenininha, tão minúscula e tão importante para a face da terra. E através das minhocas é que circula o oxigênio todinho no interior do solo. Oi. Não, só ficar brincando. Olha, em relação à pontuação, a gente vai só observar a imagem dessa garota aqui. Por exemplo, essa primeira aqui, ó. Essa menina está demonstrando o quê? Alegria. Alegria. Muito bem, né? Essa aqui agora, a segunda figura. Surpresa. A terceira. Raiva. E a quarta. Desconfiança. Isso, muito bem. Ou seja, se a gente fosse escrever alguma coisa, alguma frase para ela, na primeira a gente usaria que ponto de exclamação para ela? Na primeira figura aqui que está mostrando alegria, que ponto a gente colocaria para ela? Exclamação. Isso, exclamação. O segundo, a segunda foto. A segunda foto seria que ponto? Não tem problema errar não, criança. Esqueci o nome. De pergunta. A gente também usaria ponto de exclamação. Porque
Ela está demonstrando um sentimento. É isso, um espanto. Agora aqui, ó. Exclamação. E aqui? Exclamação. Esse último aqui, se ela está demonstrando desconfiança, ela está o quê? Interrogando. Então, o último seria ponto de interrogação. Porque ela está desconfiada, ela está indagando, ela está meio que, será que não é? Será que é? Ela está se perguntando. Ok? Repetindo, as 3 primeiras palavras seria exclamação e a última seria ponto de interrogação. Tudo bem, Maria Luísa? Tá entendendo? Ô tia, eu já fiz isso há maior tempão. Então, a gente só está recordando, porque chega na hora da prova, você ficou meio em dúvida. Eu acho que se tivesse um adulto perto, ia ter outros erros. Ué, seu amiguinho não vai entrar? Não, ele desistiu. Ué, isso aqui, ó, depois da palavra ué, ponto de... Exclamação. 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 Seu amiguinho não vai entrar? É ponto de... Exclamação. Tanto a primeira frase quanto a segunda é ponto de interrogação. Interrogação é uma pergunta. Olha como é que ele falou. Ué? Seu amiguinho não vai entrar? É uma pergunta, então é ponto de interrogação. A resposta, como que se fala a resposta? Olha o sinalzinho. Interrogação. A resposta? Ele fala assim, ó. Não. Ou ele fala não? Ele está perguntando ou ele está respondendo de forma... Respondendo. Respondendo. Ele fala assim, ó, não. Né? Como a gente fala assim, não. Você quer isso? Não. Você está fazendo uma exclamação, que você não quer aquilo. Agora ele fala assim, ó, ele desistiu. Eu estou perguntando alguma coisa agora? Não. Eu estou demonstrando algum sentimento agora? Não. Não, eu apenas estou afirmando que ele fez o quê? Desistiu. Que palavra, que frase está escrita aqui no tapete, hein? Limpe os pés. Limpe os pés. CH. A minhoca desistiu porque ela tem muitos pés. Isso. O que? CH com o quê? Chá. E tem como ela limpar os pés, gente? A minhoca? Não. Por quê? Não tem como. Ela vive onde? Ela não tem pé. Ela não tem pé. Isso. Ela vive na terra e ela respira pela pele. Ela não tem pele. Então não tem como limpar uma coisa que ela não tem. Mirela, chá. Vamos só terminar aqui ó, na frasezinha. CH. Ó. Essa folhinha, todas as palavras têm CH. Seu amigo vem lanchar hoje? CH. Como que será isso? Ponto de exclamação. A tia vai... Vocês vão analisar como a tia vai falar. Tá, um minutinho só. A tia vai falar, ó. Seu amigo vem lanchar hoje? Ponto de interrogação. Isso, muito bem. Ponto de interrogação. Agora eu vou falar a letra B. B. Seu amigo vai lanchar hoje. Ponto de exclamação. Vou repetir a frase. Seu amigo vem lanchar hoje. Ponto de final. Ponto final. Isso, ponto final. Por quê? Um ponto final, ele não demonstra nem alegria, nem tristeza, nem que se você está querendo saber alguma coisa, você apenas dá uma informação. Agora, se eu falasse assim, ó, na letra C. Seu amigo vem lanchar hoje. Ponto de exclamação. Isso, muito bem. Entenderam a diferença? Sim. Ok, então, parabéns. A tia vai encerrar com vocês e volto daqui a pouquinho, pode ser?
Um intervalo agora? Isso, Volta pode agora. ser? Volta quantas horas? Vou voltar 3 Pode horas. ser. Pode 3 ser? horas? 3 horas? Tá. Horas? Aham. É Até mais agora? tarde. E a que horas? 3 horas. No mesmo link de novo. 3 horas no mesmo link. Intervalo. A tia vai encerrar 3 horas. Eu volto. Tchau. Agora? Tchau, tia. Tchau, gente.